Bom, vamos lá então. Sejam bem-vindos mais uma vez, para quem já está na sessão. Hoje vai ser um webinar sobre um roadmap do Product Design Manufacturing Collection com foco em CAM. O foco vai ser para o CAM do Fusion 360 e para o Inventor CAM. Faz mais de 3 décadas que a Autodesk lançou a primeira licença de AutoCAD, marcando uma mudança significativa na maneira de desenvolvimento de produto, da forma como que era realizada. Desde então, os processos e as ferramentas por trás dos projetos vêm evoluindo enormemente. E, no entanto, estamos sempre desenvolvendo mais tecnologia para a indústria de projeto. E sempre também há espaço para melhorar ainda mais os processos e a forma de trabalho. A indústria de manufatura tem paradigmas. Como podemos gastar mais tempo com inovação de desenvolvimento de projetos? Como podemos melhorar o desempenho? Como podemos tirar mais proveito de nossas máquinas, nossos equipamentos? Como podemos tornar nossas fábricas mais eficientes? Qual seria o fluxo mais enxuto para otimizar o tempo e o processo dentro das fábricas? Agora, não posso dizer que temos as respostas para todos esses desafios. Nosso objetivo é bem simples: tentar extrair o máximo do potencial das equipes, deixando que a criatividade surja para fazer o melhor possível, para que eles possam encontrar as respostas únicas para seus objetivos dentro dos projetos, para alcançar a ajudá-los mais e mais. Para conseguir isso, temos 3 coisas. Primeiro ponto: equipe onde todos estejam envolvidos com as ferramentas necessárias para realizar o trabalho da melhor maneira possível. Segundo, garantir que todos trabalhem com as mesmas informações e dados. Terceiro, permitir colaboração eficaz entre todos os envolvidos no processo de desenvolvimento. O roadmap da coleção de manufatura são 3 coisas que são a base para essa coleção. São a parte de modelagem com Inventor, AutoCAD, parte de simulação com o Nastran e a parte de CAM com HSM e também com o Fusion 360. Nesse roadmap, nessa apresentação, nesse webinar de hoje, eu vou apresentar a parte focada em Fusion, do CAM do Fusion, e o Inventor CAM que está dentro da suite. Mas temos dentro da coleção o Inventor, Nastran CAD, o AutoCAD e a família AutoCAD, 3ds Max, Factory Design Utilities, Navisworks e o Recap Pro e o Volt Basic. Mas então hoje, a apresentação, o webinar de hoje vai ser focado em CAM do Fusion 360 e o Inventor CAM, que está dentro do Inventor. Com a coleção temos ferramentas para todas as áreas dentro do fluxo de projeto das engenharias. Ferramentas de modelagem para 2D e 3D, com AutoCAD Inventor, para o pessoal que trabalha com cálculo, Nastran CAD, para o pessoal da fábrica e produção fabril, temos o CAM, pode chegar até 5 eixos, da família HSM. Para o pessoal que trabalha com fluxo de trabalho e produção da fábrica, Factory Design Utilities, com o uso do Inventor e AutoCAD, Recap, e o Navisworks.
Hoje, dentro da coleção, nós podemos ir da modelagem, da análise da modelagem, da simulação de esforços e cargas, as simulações de produção por meio do CAM e chegando até a parte de informações e conexões com a parte do Factory Design Utilities. Então, dentro da coleção, a gente tem o fluxo completo desde o projeto, do conceito de produto ou de fábrica, equipamento, para a parte de manufatura, a parte de simulação de análise de elementos finitos, a parte de simulação de fabricação com o CAM e a parte também de simulação com fluxos e análise para a parte de produção, balanceamento de linha, entre outros pontos. Além dos principais recursos do Inventor, que tem na interface dele, podemos contar diretamente com aplicativos complementares para tarefas específicas, como, por exemplo, esquemas elétricos, que vem do AutoCAD Electrical, parte de eletromecânica, para projeto com roteamento e chicotes elétricos, uso do AutoCAD, AutoCAD Mechanical, para desenho conceitual, estudo também preliminares de modelos e projetos, modelos 3D de projeto, o Recap Pro, que está dentro da coleção, com captura de pontos, e também integrar os projetos de plantas, né, de fábricas e outros modelos com o Navisworks, que está dentro da coleção também, uma revisão de projeto, de análise de interferência, né, para layouts de fábrica. Nossa agenda de hoje, como eu falei no início da apresentação, né, apresentei o roadmap e agora a nossa agenda é a seguinte, vai ser dividida entre Fusion, a parte do CAM e a parte do Inventor, né, que é o Inventor CAM. Vamos lá. O CAM dentro da coleção de manufatura. O CAM com as suas operações integradas com modeladores, e o CAM integra eixos de 2 eixos e meio a 5. Ele tem uma solução de CAM para o Inventor e para o Fusion 360. Sistema de alto desempenho, alto nível, trabalha com CAD já existente, que está dentro da coleção, que nem eu comentei no início do roadmap. Tem um ambiente fácil e um ambiente familiar para quem já usa as ferramentas de modelagem, como o Inventor e o CAM. Para quem precisa também trabalhar com parte de projeto e CAM, sabe que tem um ganho de performance e uma diminuição, a redução no tempo entre modelagem, revisão, processo e programação, o CAM muito grande quando se usa um CAM integrado com a ferramenta de modelagem. Quais vantagens do uso de CAM? Software que é para automatizar o processo de peças que tem uma repetibilidade grande, para minimizar os riscos, ganho de tempo, melhora a economia de desperdício de material, automatização do processo e melhores práticas, né, o aperfeiçoamento e busca contínuo dessas práticas, né, da manufatura que é tão embasada, é tão requerida e existe uma busca constante para custos mais baixos, tempos menores de produção, com maior qualidade. Então, essas são as vantagens principais que se tem ao buscar e ao utilizar ferramentas CAM. Vamos dar uma olhada rápida no Fusion, né, 360,
focando na parte de CAM, para demonstrar a parte de usinagem que ele tem, né, e demais detalhes, assim, uma visão macro dentro do roadmap de hoje, né, que é focado em CAM dentro da coleção. Então, uma breve introdução da capacidade do CAM do Fusion 360, onde é possível realizar operações de fresagem de 2,5 eixos, fresagens de 3, localização com precisão por touch da indexação e do início aonde será realizado a operação na peça, operações de fresamento, operações de torno, cortes de laser, plasma, jatos de água, né, cortadores e tochas de plasma, operações de torneamento em torno de 4 eixos ou fresamento, em peças cilíndricas, em 2D, fresamento em vários eixos e recursos para usinagem, né, em vários eixos aí. Então, esses são os recursos que tem no CAM, né? Vamos lá então para a próxima. Um ponto interessante que muitos clientes perguntam, né, o que é 2,5 eixos? Vamos abrir um parênteses aí. 2,5 eixos significa a usinagem em profundidades de corte dentro de um material, né, de um blank. Né? Vamos imaginar que a gente veja o blank ali da imagem dos 2,5 eixos por cima. São aquelas profundidades ali, aquelas usinagens feitas no eixo Y que tem ali na peça. Então, esse tipo de usinagem nesse eixo é chamada de 2,5 eixos. Para quem ainda não conhece a interface do Fusion 360, a gente começa com uma modelagem, né, com a interface com as ferramentas nativas de modelagem, e depois a gente ativa a parte de Manufacture. E aí ele ativa então as ferramentas do CAM e fica com essa interface aí da imagem que está na tela, com habilitadas já as ferramentas para o CAM dentro do Fusion 360. Com o CAM do Fusion é possível ter operações de fresamento, torneamento, corte a laser, podendo ser efetuado nessas operações em metal, madeira, plástico, dependendo da aplicação, né? Dentro disso tudo ainda tem, dentre isso, a fabricação aditiva, que pertence a esse mundo do Fusion, né? Com essa tecnologia da parte de modelagem livre, para modelos mais orgânicos, né? Então, dentro do ambiente das ferramentas CAM do Fusion 360, podemos abrir um modelo tridimensional, ou podemos gerar um. A partir daí, quando clicamos na opção do Manufacture, vamos para a parte de ferramentas disponíveis para acrescentar comandos e funcionalidades do CAM. Então, depois de definida a peça, o modelo que a gente vai trabalhar, já com as ferramentas do CAM habilitadas lá no painel de ferramentas, tem que ser definida uma base, né, que seria a base onde vai ficar fixada a peça, né, a base da máquina. O importante nesse processo é proteger a base da máquina para que a ferramenta possa cortar o material sem nenhum movimento, que deixaria o trabalho com um problema, né, de colisão ou outras coisas assim. A gente está na fase 2, né, definição do setup de trabalho. Nessa fase de definir a operação, definimos se a operação vai ser de desbaste, acabamento. Então a gente já pode imaginar, né, qual vai ser a forma com que vamos trabalhar a peça, qual vai ser a operação que vamos trabalhar. Então aí a gente seleciona a estratégia correspondente para remover o material. Continuando assim a fazer até que toda a parte do material tenha sido removido conforme a especificação do projeto. Ou se pretendemos usinar, né, no formato slot,
ou para uma área específica que a gente tem que aplicar um acabamento superficial melhor, né, com uma rugosidade, com um padrão de qualidade mais alto. Então, por aí a gente já estabelece uma estratégia de acabamento, né, para essa parte aí. É interessante que no roteiro de produção o pessoal já tem tudo isso em mente, né? Velocidade de avanço, velocidade de usinagem, qual ferramenta, qual ponto de inserção, qual avanço, qual início da peça. Né? Vamos agora para o ponto 4, simulação, né? E definição do caminho para a usinagem, para a estratégia. Né? E nessa fase, a gente vai definir o caminho, qual a ferramenta vai passar, para depois a gente poder visualizar isso, para poder verificar qualquer problema, quais são os problemas que podem surgir durante a execução do programa, né, em relação a colisões e outros problemas, ou o tamanho de suporte da ferramenta, ou a ferramenta arranca peça, nos piores dos casos, ou a máquina acabar tendo uma colisão da ferramenta, né. Essa funcionalidade do CAN, que é o ganho, né, enorme, porque ela economiza muito tempo e dinheiro, porque ela resulta numa confiança maior para o operador da máquina, do centro de usinagem, para poder executar a usinagem de uma forma mais tranquila, porque já houve a simulação, né, feita pelo CAN, então para depois aplicar a programação na máquina. Depois de criarmos os caminhos, definimos as ferramentas, isso tudo é exportado depois para a parte do pós-processamento por alguma sintaxe, né, alguma linguagem de programa, um código NC, da qual corresponde ao comando da máquina. Isso, em comparação a um processo manual, levaria horas, né, para serem programado linha por linha. Essa também é uma das vantagens do uso do CAN. O CAN, dentro do Fusion 360, ele tem diferentes linguagens para diferentes máquinas e comandos de máquinas. E ele tem um pós-processamento aberto, passivo de edição das máquinas mais usadas no mercado. É interessante comentar também que esse pós-processamento é atualizado pela Autodesk dentro de um intervalo de tempo qual os fabricantes de centros de usinagem fornecem a base do desenvolvimento para que esse pós-processamento esteja disponível como atualização para ser inserido então dentro do CAN do Fusion. Chegamos então na parte do Inventor CAN. Vamos lá. Solução CAN da Autodesk, o Inventor CAN, foi desenvolvido desde o início para funcionar com o Inventor como uma extensão lógica do ambiente programático para o mundo CAN. Os usuários se beneficiam de recursos incomparáveis de modelagem, simulação, soluções de projeto mecânico e estenderam rapidamente o conhecimento já adquiridos ao processo CAN. Isso resulta em melhor qualidade no projeto e menor tempo no desenvolvimento de produto. O Inventor CAN está disponível em vários níveis diferentes, dependendo da necessidade. O Inventor CAN pode gerar caminhos de ferramenta em 2D, 3D, fresamento em 5 eixos e torneamento de alta qualidade. A interface do Inventor CAN foi projetada para usuários de CAD e operadores de centros de usinagem. O Inventor CAN é fácil e direto para ser usado. O Inventor CAN, então, permite fresagens em 2D, fresagens em 3D, fresagens 3+2, fresagens de até 5 simultaneamente e funções de torneamento. O Inventor CAN é instalado dentro do Inventor
E ao iniciar o Inventor, ele carrega a guia do CAN dentro do Inventor com os comandos de CAN. E os comandos de CAN então tornam-se visíveis e ativos, prontos para uso, né? E criação de abertura de arquivos, de peça e montagens do Inventor. Há uma restrição, né, para montagens que não é suportada no Inventor LT. E ele também pode carregar arquivos existentes, né, de outros softwares CAD, que nem, por exemplo, aquilo que foi comentado no webinar passado das novidades do Inventor, que é a tecnologia NCAD, pode ser usado em peças, né, de extensão genérica, tipo SAT, STEP, AGES, ou de outros softwares, né, como ProE, NX, SolidWorks e CATIA, para poder aplicar então os comandos do CAN em cima desses modelos, né, e extensões de arquivo. As ribbons de comando, né, aparecem, né, são oferecidas em três versões diferentes no CAN. Vamos lá então. Dentro da interface do Inventor, quando a gente clica na aba da ribbon chamada CAN, ele habilita todas as ferramentas que a gente pode ver lá. E ele habilita também a aba embaixo das propriedades da peça para a gente poder trabalhar. Com isso, a gente está já atuando dentro do CAN, dentro do Inventor. Vocês podem notar que é muito parecido também com o do Fusion 360. Ele habilita as operações disponíveis, operação de faceamento, adaptativo, operações, setup de folha, pós-processamento. Né? Já mostra também as bibliotecas de ferramenta que vem com o CAN dentro dele. Tem também um tutorial, tem polegadas, tem métrico, tem várias normas aí, e as mais usuais para a área de manufatura, para a área de mecânica, né? Para a área de engenharia de produção. Como lá no Fusion também a gente tem aqui que definir as etapas como se fossem as etapas funcionais da execução da peça. Então, né, a primeira parte disso tudo é selecionar a opção de execução, qual operação nós vamos usar. Feito a operação de setup, a gente vai ser habilitado para nós, então, qual o ponto de orientação, aonde vai ser o zero no modelo 3D para que a gente inicie a operação. Né? A gente tem que identificar isso. Na peça, né, ele mostra ali um preview de um blank, uma sugestão de blank para nós. É possível também editar esse blank, bem tranquilo. A gente pode mudar o eixo de orientação também do blank para o início, né, para onde será o início da operação do CAN, clicando ali no CS e no NURB, qual ele respectivamente é do nosso interesse, ou clicando no eixo, ele vai modificar no blank para que a gente possa trabalhar isso, né, de forma mais livre. Lembrando também que, dependendo da marca do centro de usinagem e o comando, esses eixos mudam, né? Claro, tem a regra da mão direita para quem, mas ainda assim ele permite que mude isso, né? Tem essa peculiaridade também que em algumas máquinas muda isso. Então a gente consegue fazer essa modificação. O box do blank, né? A gente pode alterar o tamanho dele, pode mudar o offset também para ter mais ou menos material. Tudo vai dependendo do conceitual da peça, se ela admite ou não que a gente entre com maior velocidade ou menor. Beleza. Dentro também dessa
parte do setup, tem o pós-processamento, né? Muito também parecido com a parte do Fusion. Pós-processamento vem com os principais comandos das máquinas mais usuais no mercado, e a gente ainda pode editar eles. Ele tem um pós-processamento aberto para edição, e também pode acrescentar outros fazendo download, né? Um certo intervalo de tempo, os fabricantes de máquinas liberam os comandos para que a Autodesk insira, né, e deixe disponíveis para download e inserção, né, nas ferramentas CAM da linha da Autodesk. Da mesma forma também que o Fusion, a gente pode ter a simulação do caminho, né, do path, para a usinagem. E a gente também tem que indicar isso, né, como pré-requisito. Assim como eu falei antes, no início da apresentação, tem que ser feito o mesmo circuito e a mesma sequência lógica que tem numa operação verdadeira de CAM. Por isso que é esse funcional muito importante. Bom, essa sequência toda, lógica, que tem dentro do CAM, essas operações, podem notar que é algo muito parecido e muito semelhante entre a parte do CAM do Fusion e o Inventor CAM. Como eu tinha falado lá no início, né, são ferramentas afins da mesma família e tem uma interoperabilidade, uma familiaridade muito grande entre as duas, para que se tenha uma curva baixíssima de aprendizado e adesão à ferramenta, reduzindo o tempo de adoção e aumentando a capacidade de produtividade e a capacidade também de operação dessas ferramentas dentro da solução da coleção, dentro da parte de CAM, para que siga essa mesma sistemática dentro dos dois softwares, né? Apesar de serem diferentes, tem vantagens entre eles. O que foi visto hoje, né? Vimos a coleção com roadmap, o que tinha dentro da coleção, o que tem dentro dela, o que contempla. Focamos no Fusion, na parte do CAM. Depois, na parte do Inventor CAM, que usa a interface do Inventor. E aí eu mostrei algumas operações, as capacidades de cada um, as funcionalidades e os ganhos que temos ao usarmos uma ferramenta CAM, onde a gente reduz tempo de processo, retrabalho e antecipa e prevê problemas e dificuldades que os operadores teriam lá na fábrica, ainda dentro da área de projeto e desenvolvimento do conceito do modelo 3D, para agregar mais inteligência, velocidade, capacidade produtiva e também com essas ferramentas que a gente tem hoje dentro do Inventor e o Fusion, a gente não fica amarrado mais ao processo fabril de vanguarda, aquele processo fabril que estava amarrado às ferramentas que tínhamos. Porque hoje, apesar das algumas dificuldades, por meio do centro de usinagem e do CAM e da modelagem livre por meio de NURBS, conseguimos fazer modelos mais orgânicos, onde não há uma limitação ao processo fabril na questão do conceito do projeto. Pode fazer uma forma bem orgânica, bem funcional, leve, para atingir o máximo do resultado dentro do projeto, depois quando ele for implantado e posto em execução, né, na hora da montagem e uso daquele componente, daquele conjunto. Já de antemão também, gostaria de convidar todos para que dia 27, às 10 horas também, possam participar do próximo webinar. Vai ter um roadmap com o foco daí dessa apresentação e na TrainCAD, a parte de análise de elementos finitos. Todo mundo tem uma atração por essa área também, gosta dessa área porque ela é bem interessante, mostra muitas coisas, mostra a parte de conceito de cálculos de elementos não newtonianos,
elementos newtonianos, a parte de modelagem, a parte de memória de cálculo, focado para a parte de peças, estruturas. Gostaria de agradecer a participação de cada um. Fica aqui nossos canais de comunicação. Fica aberto também para perguntas, se vocês quiserem fazer alguma pergunta via chat ali, podem fazer. Enquanto vocês ficam pensando sobre as perguntas, vamos lá. O meu e-mail é magnum.alvarado@grafo.com.br. Nosso website é grafo.com.br. Estamos no LinkedIn também, com o Grafo Software. Nosso canal no YouTube, com o Grafo Software. Esse material vai estar disponível lá em breve também para consulta. Estamos também no Twitter, com o Grafo Software. Muito obrigado pela presença de todos. Um excelente dia e até a próxima, pessoal. Muito bom, Magnum. Parabéns. Abraço. Abraço. Abraço a todos.